Bom, sejam bem-vindos. Este é um encontro que normalmente nós fazemos no grupo do Telegram. É um encontro que a gente faz fechado no grupo do Telegram Hipnose Clínica e Científica. Para quem estiver vendo pelo YouTube ou estiver vendo numa aula e tiver interesse em participar desse grupo, o link vai estar na descrição. E nesse grupo a gente costuma fazer reuniões, fazer encontros semanais para falar sobre temas diversos. Ultimamente, quem tem feito mais, falando mais, né, palestrando ou trazendo algum tema, tem sido eu, mas os colegas, os participantes do grupo que se sentirem à vontade de falar sobre algum tema ou quiser dissertar sobre um tema, o espaço é totalmente aberto. E eu também trago, às vezes, alguns especialistas e alguns convidados. Né, já trouxe o Gogo, que é um dos especialistas, referência no Brasil em relação à hipnose não verbal, e também a Carol Avilés, que é uma das referências, né, no tratamento de transtornos alimentares. Bom, hoje a gente vai falar sobre as evidências científicas para o mundo da hipnose. E antes, eu acho que é bem interessante eu passar alguns conceitos. Alguns conceitos, algumas pessoas já estão até saturadas de ouvir, mas vai ser importante esse comecinho, apesar de eu falar de hipnose de estado, de não estado, vai ser importante para eu contextualizar uma parte lá no final, certo? Então eu criei uma linha, a gente tem uma expectativa aqui de, no máximo, 2 horas de a gente conversar, e se você estiver vendo em aula, essa aqui é mais uma aula extra, então quem está no meu curso sabe que sempre eu vou estar adicionando novos conteúdos. E quem estiver vendo pelo YouTube, eu agradeço se você se inscrever no canal e der o like, porque isso me ajuda bastante, certo? Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela. Hoje vai ser um formato mais de aula. E eu uso o PowerPoint até para pegar uma cola. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre, deixa eu abrir aqui, a gente vai falar sobre evidências científicas da eficácia da hipnose clínica. Mas eu acho que antes da gente falar sobre evidências na hipnose clínica, porque senão seria um papo muito rápido, eu teria que pegar um artigo e ficar dissertando sobre esses artigos. Eu acho que é interessante a gente entender como se trabalha com evidências científicas. O que é uma prática baseada em evidências? O que é realmente isso? O próprio nome, ele já dá muito a entender que a prática baseada em evidências é que assim, teve algum estudo, teve alguma coisa, então tem evidências em cima disso. Mas como funciona a prática baseada em evidências? Quais são as hierarquias? O que é em si a prática baseada em evidências? E o quanto que a gente pode ou não confiar num artigo. Eu acho que é um caminho muito interessante, é um caminho que, na verdade, é o que faz a gente evoluir nos nossos estudos, é o que faz a gente evoluir no nosso senso crítico de crescimento nos materiais que nós recebemos. Porque somente acreditar no professor, ou somente acreditar no que é passado a você, e a pessoa fala, não, tem esse artigo aqui, né, e você não tem uma capacidade crítica de analisar esse artigo, você corre o risco de se fechar em algumas questões relacionadas à crença até. Vamos dizer assim, você às vezes pega um aprendizado de uma pseudociência e a forma como foi passado para você foi tão convincente, e aí mostra um artigo científico, e aí você é tão convincente que você passa a acreditar e pronto. Né? E a gente aprender a ler artigo científico, interpretar, faz com que a gente tenha um senso crítico maior e que a gente evolua nos nossos conhecimentos da melhor forma possível. E como a gente está falando de hipnose clínica, aumenta a nossa eficácia junto aos nossos clientes. Então, por isso que eu quis tanto dar essa importância ao tema. Tá?
O que a gente vai falar hoje? A gente vai alinhar algumas questões em relação à definição de hipnose. Isso vai ser importante para eu explicar sobre a questão de como é as evidências científicas, como são as evidências científicas, né? Eu vou falar PBE, tá? Prática baseada em evidências. Como é que como é que é a PBE no mundo da hipnose, definir o uso clínico da hipnose e suas vantagens, justificar também porque ainda há alguns preconceitos com a hipnose, explicar basicamente o que é a prática baseada em evidências, as dificuldades que nós temos em materiais de estudo com documentos científicos com a hipnose, e no final eu vou falar sobre alguns artigos que eu tive um critério rígido para citá-los aqui em relação a avaliar. Tá? Vale dizer que uma coisa que a gente vê demais até hoje, a gente vê muito em blogs, em YouTube, em cursos de hipnose, o pessoal pega um artigo científico de 1970 que faz um comparativo de terapia com hipnose, TCC e psicanálise. Não sei se já viram que é uma tabelinha que mostra para tratar a ansiedade. Aí mostra com hipnose 1 mês, com TCC 6 meses e com psicanálise 3 anos. Uma coisa assim, eu não me lembro bem os números, mas assim, é uma pesquisa de 1970, onde os critérios, se você olhar esse artigo científico, você não confiaria nele hoje, baseado nos critérios que a gente tem hoje para elaborar um artigo científico sério, certo? Então vocês vão ver quantos critérios precisam para que um artigo científico seja considerado bom. Aí, como eu disse que eu vou falar alguma coisinha sobre hipnose para contextualizar lá na frente, a gente tem dois grandes definições de hipnose, que seriam dois grandes grupos relacionados à hipnose, que é baseado na teoria de estado e de não estado. A teoria de estado, esse conceito veio fundamentalmente iniciando na escola de Charcot, no começo do século passado. É uma hipnose que a pessoa está num estado mental, físico e específico. É um estado em que há um processo dissociativo muito presente e tem um estado alterado de consciência e também ele é mensurável. É possível perceber diferenças na temperatura do corpo, no funcionamento cerebral, de forma muito evidente, às vezes até na percepção de luz, na circulação sanguínea. Geralmente, nos cursos, quando a gente vê falando da sintomatologia da hipnose, a gente acaba falando das sintomatologias que são características da teoria de estado. E quando a gente fala de teoria de estado, em hipnoses que estão conectadas à teoria de estado, geralmente a gente está falando de tratamentos, terapias, por exemplo, relacionadas à dor, quando a gente está falando de analgesia, de anestesia, cirurgias de peito aberto com, com o uso da hipnose, sem nenhum medicamento anestésico, a gente está falando de teoria de estado. Quando a gente está falando de teoria de não estado, aliás, na teoria de estado, na escola de Charcot, era o que falava de transe profundo também. E na teoria de não estado, já conectado com uma escola que era contemporânea, com a escola de Charcot, que era a escola de Nancy, onde eles trabalhavam, estudavam o que era chamado trânsito leve. E que aí a hipnose não é necessariamente um estado específico. O que caracteriza que a pessoa está hipnotizada, o que caracteriza a hipnose é um conjunto de comportamentos, certo? E tem uma coleção de fenômenos diferentes. Questões como a gente vê na hipnose de palco de colar a mão, de a pessoa ter uma alucinação, quando a gente está fazendo um processo de hipnose com regressão, por exemplo, a pessoa tem uma visão do futuro, né? Isso é uma questão que a gente pode dizer que é biopsicossocial.
né? Então, tá mais vinculado ao comportamento dessa pessoa. Tá? Então, isso é o que a gente definiria de forma simples e rápida as duas grandes frentes que a gente vê em relação à hipnose. Vale dizer, quando a gente está falando de, por exemplo, hipnoodonto, uso na fisioterapia, geralmente vai estar trabalhando com uma hipnose na linha da teoria de estado. Se a gente está falando de terapias psicológicas, a gente está falando de teoria de não estado. E por que é importante entender que existem essas duas coisas? Porque essas definições? Porque o nome hipnose é um guarda-chuva que, embaixo de hipnose, tem várias outras subdefinições e subcaracterísticas do que é hipnose. Então, é por isso que há algumas discussões, por exemplo, que determinados estados meditativos é ou não hipnose. E aí a gente vai dizer, depende da sua interpretação do que é hipnose. Existem várias definições do que é hipnose, tanto no lado de teoria de não estado, quanto na teoria de estado. São várias definições diferentes, vários fenômenos diferentes, várias situações diferentes que têm o mesmo nome. A gente pode fazer uma analogia à memória. Se você, aquela história de andar de bicicleta, você nunca esquece. Aí você andar de bicicleta, você fazer um gesto que nem eu estou fazendo aqui sem nem pensar, você lembrar de uma história que aconteceu há 10 anos atrás, você lembrar de uma coisa que você fez há 5 minutos atrás. Todos esses casos a gente chama de memória, mas tudo isso são fenômenos de memórias completamente diferentes. Isso acontece também com a hipnose. A hipnose, em que você sente um cheiro diferente, que não está acontecendo no momento, sente um cheiro, ou você tem uma alucinação, ou você tem uma analgesia, uma diminuição da dor, ou você tem uma anestesia, que você pode fazer uma cirurgia de peito aberto sem sentir nada, ou você incorpora um arquétipo. Tudo isso é chamado de hipnose e tudo isso tem reações completamente diferentes, tanto no funcionamento cerebral quanto na fisiológico, aonde está a circulação do sangue, enfim, toda uma variação bem grande. Tá? Isso é um resumão. Tá? E aí a gente pode também pegar algumas definições, né, de hipnose, que é um conjunto de fenômenos, é o objetivo final do hipnotista, né? No processo de hipnotismo, o objetivo final pode ser atingido em menor ou maior grau por medicamentos hipnóticos, por rituais religiosos, por respiração rápida, por acidente, por assalto, porque causa grandes picos de emoção, notícias trágicas ou através do hipnotismo. Né? Quem é hipnotista, quem é hipnoterapeuta, quem pratica, vocês não praticam hipnose, né? Vocês praticam hipnotismo, né? Então é interessante a gente dizer, porque a hipnose a pessoa está hipnotizada. Você não faz hipnose, você faz hipnotismo. E hipnotismo é a arte, né? Eu chamo assim, a arte de colocar as pessoas em estado hipnótico. Tá? Uma definição também que eu gosto bastante sobre a hipnose é a alteração da percepção subjetiva e individual da realidade através da comunicação, que é uma definição de James Strip. E aí, nessa história de alteração da percepção subjetiva e individual, a gente está falando de milhares de fenômenos que têm características fisiológicas e comportamentais completamente diferentes. Tá? E uma frase de Carl Weisman que eu achei muito legal, que eu vi num curso e aí eu guardei para mim, hipnotizar é sugestionar é convencer, só sugestiona quem convence e só quem convence hipnotiza. Isso é só uma gracinha, tá? Os usos clínicos. Eu botei usos clínicos, mas eu citei entretenimento, por isso que eu botei asterisco aí, né? A hipnose a gente pode usar para street, né? Aquela abordagem na rua, hipnotizar a pessoa, pode usar para shows, pode usar na intimidade também. Existe a hipnose íntima, né? Onde que um casal brinca um com o outro utilizando a hipnose. É utilizado também para o manejo de dor, através da redirecionamento de atenção, analgesia, anestesia.
na medicina, nas áreas de odonto, né, para ajudar a diminuir a ansiedade do paciente, ou para diminuir a dor do paciente, ou até para não usar anestesia, em alguns casos, obstetrícia também, para tanto no pré-natal, a pessoa ter um pré-natal mais suave, ou para ter um parto sem dor ou com menos dor, e também para ter um pós-parto mais tranquilo também, né? É usado também na psiquiatria e também na fisioterapia, tá? E quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de ressignificações, dessensibilizações, insights, relaxamento, e aí um blá 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 gigante, em que a gente, aí que é a minha área, né? É a área da maioria das pessoas que estão participando ao vivo aqui. Então, aí a lista vocês conhecem até mais do que eu, né? E por que a hipnose não é tão amplamente usada? Porque a gente olha, a gente tem evidências, eu vou mostrar para vocês, que tem evidências muito grandes, muito importantes e muito interessantes em relação à sua eficácia. E por que ela acaba não sendo usada? Começa pelo preconceito, começa pela questão, com o preconceito gerado, porque antes, quem fazia hipnose, até antes mesmo da utilização da hipnose, ou era em processos religiosos, que às vezes não necessariamente, às vezes eram processos religiosos pagãos, ou eram processos religiosos utilizados em sociedades que foram dominadas, e aí a coisa era muito estranha para a religião do dominador, e então acabava sendo vista de uma maneira estranha. Isso estou falando da hipnose antiga, e aí depois a hipnose, quando as pessoas começaram a entender, também foi muito usado em entretenimento, né, como um processo mágico, místico, enfim, aquela história do tal da capa do mago, né? E aí, isso, para quem trabalha, né, com prática baseadas em evidências, para quem trabalha com seriedade e consciência, não estou dizendo que o que não é científico não é sério, né? Mas assim, quem tem um foco muito sério em cima disso, o Douglas falou que o volume pode melhorar. Ó, eu estou aqui arrumando o microfone, eu acho que não dá para melhorar mais do que isso. Tá, dá uma paradinha aqui para saber, tá ruim para mais de alguma pessoa? Por favor, me digam aqui, para eu poder continuar. Tá, o pessoal disse que tá ótimo, obrigado. Vamos continuar aqui, tá? Então, o que a gente vê, né, também tem essa questão do preconceito de como a hipnose foi usada, não foi usada tanto por uma questão séria, ou por uma questão, foi muito usada para entretenimento, ou por uma questão em que tinha uma conexão religiosa desaprovada pela maioria, certo? Tem a questão que a hipnose, ela não é a terapia por si só, né? A gente até gosta de dizer que o nome hipnoterapeuta é um nome comercial, porque a hipnose por si só, ela não é a terapia, a hipnose é a ferramenta da terapia. Dentro da hipnose existem várias técnicas, como a da regressão, tem a técnica do cisne, tem a técnica do alvo, da flecha, enfim, tem vários nomezinhos para técnicas, mas são técnicas dentro da hipnose que é uma ferramenta terapêutica. Que, na verdade, você precisa ter uma abordagem, um caminho terapêutico a seguir, né? Que é baseado em alguma das linhas da psicologia. Às vezes, algumas pessoas fazem alguma formação em que só fala assim, hipnoterapia. Ensina tudo, várias técnicas, e quando você analisa, vai ver que essa técnica está vinculada a Gestalt, ou está vinculada a psicanálise, ou está vinculada ao próprio TCC, ou até a análise do comportamento, né? Que são linhas da... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Sueli, você não está me ouvindo, então Douglas aqui já está dando uma dica aqui. Se ela não está me ouvindo, eu não consigo orientar ela agora, né? Porque eu estou falando. Mas aí o que acontece? Por ser uma ferramenta, também muitas outras
outras terapias que não são dadas como científicas, às vezes são dadas como esotéricas, místicas, holísticas, em que não tem um compromisso, e eu não estou criticando, não tem um compromisso com uma prática baseada em evidências, ou então, às vezes, tem alguma coisa relacionada ao transcendental, tem alguma coisa relacionada a, a um, a um caminho não científico, baseado em crença, né? Que pode usar a hipnose também. Porque a hipnose é ferramenta, a hipnose não é a terapia, não é a abordagem, né? E é muito usado. É muito usado tanto de forma explícita quanto, às vezes, implícita. Ou, às vezes, nem sabendo que está usando hipnose, né, porque dá outro nome para aquele processo que está acontecendo, mas quem tem alguns conceitos em relação à hipnose sabe que aquilo é hipnose. É toda uma questão de nominação, né? E outra questão também é que a gente tem visto cada vez mais nas formações relacionadas à hipnose muito pseudociência envolvida na formação da hipnose. E o que é pseudociência? Pseudociência é alguma coisa que não tem respaldo científico, ou tem uma parte respaldada cientificamente, e todo o resto foi inventado, mas sem um critério científico, que é o tema de hoje, que é o que vocês vão ver um pouquinho do que é um critério científico rígido para se chegar nele, tá? É, Então, como eu falo aqui, caminhos alternativos, né? Também tem a história de que Freud, apesar de Freud já ter sido algumas questões assim refutadas, ou algumas pessoas discordam de Freud, mas Freud foi o primeiro cara, né, assim, de relevância em que criou a psicoterapia, né? Vou dizer assim, é o pai da psicanálise, mas ele que foi e parou para olhar que a gente, para tratar alguns problemas, a gente tem que olhar a mente também, né? Até então, o que estava se desenvolvendo era a psiquiatria, onde que tudo que acontecia em algum problema era sempre visto como algum problema químico cerebral ou fisiológico ou orgânico em alguma área do corpo que precisava ser regulado. Uma vez regulando, o problema resolvia. Mas o Freud foi o primeiro a ver que para se resolver alguns problemas precisava olhar a mente. E aí Freud abandonou a hipnose por 2 vezes. E nas 2 vezes eu concordo com ele, porque que ele abandonou. Na primeira vez, foi logo no começo dos trabalhos dele, ele conheceu a escola de Charcot, conheceu a escola de Nancy, e naquela época ainda a terapia com o uso da hipnose ainda era muito baseada em simplesmente por sugestão direta, onde não tinha um contexto terapêutico além da sugestão direta. Aquela coisa do, olha, você fuma? Então 3, 2, 1, agora você não fuma mais. A pessoa saía do consultório sem fumar, mas dia depois ela voltava, porque o que faz ela fumar não foi resolvido, né? É, Tem mais questões em cima disso, né? E claro que a hipnose ela não ia ser efetiva. E a segunda vez foi quando ele trabalhou com regressão, com a técnica de regressão, que é a técnica mais conhecida e às vezes é vista como referência, que toda a hipnoterapia é uma terapia de regressão de idade. Não estou falando não estou falando de regressão de vidas passadas, tá? Estou falando de regressão de idade, tá? E aí tem essa referência de que você voltar no fato causador original e tratar essa pessoa. E aí Freud já naquela época já havia constatado que hoje os cientistas, neurocientistas já comprovam pelo conceito da reconsolidação da memória, que quando fazia regressão apareciam muitas memórias falsas, e também até pela lei de Hebb, que não existia na época, hoje comprova que também a regressão, se ela for mal direcionada e mal caminhada, ela pode realmente piorar o problema da pessoa, certo? E aí, prática baseada em evidências. O que é, afinal, isso aí? O que é o PBE?
O PBE, ele é utilizado em várias áreas, não é só na área de saúde, não é só na área de saúde mental, não é só na área de psicologia, é usado também na educação, no direito, na arquitetura, na engenharia, na saúde veterinária, na saúde física, na saúde mental. Tem várias áreas que usam critérios de prática baseada em evidências para seguir um caminho. E o que é, afinal? É a aplicação dos melhores modelos aplicação dos melhores modelos de práticas, eu botei, ficou errado aqui a frase, mas é a aplicação dos melhores modelos de práticas a um paciente, a um cliente. É o que, a uma coisa que teve um critério de análise, um processo rígido, sério, avaliado e criterioso para que diga, esta prática, este processo é bom, é legal, é eficaz. O que a gente ganha quando a gente trabalha com prática baseada em evidência? A gente primeiro tem os tratamentos mais eficazes, porque foi amplamente estudado. A gente acaba tendo, em alguns casos, menor custo, menor risco de haver um problema em relação a isso, e também você acaba tendo maior reconhecimento profissional, porque além de você trabalhar com uma questão que tem uma seriedade na prática, uma profundidade no funcionamento dessa prática, você acaba trazendo mais resultados positivos para os seus clientes. Certo? O David Sackett, que é considerado o pai da prática baseada em evidências, ele é chamado de pai da PBE porque ele realmente ele foi um grande desenvolvedor, cunhou esse nome e ele foi um grande desenvolvedor dos critérios, de como deve ser, de como deve trabalhar, ele foi um grande divulgador disso, e também ele... É claro que, assim, já desde dos idos de 1800, lá já na França já havia um movimento de ter essas pesquisas, de ter mais critérios em algumas coisas, né, de prática de baseada em evidências, mas ainda não estava tão maduro quanto David Sackett fez, tá? E uma das coisas que ele falava era assim, metade das coisas que você irá aprender na faculdade de medicina estará completamente errado e a outra metade estará desatualizada em 5 anos após a sua formatura. O problema é que ninguém poderá te dizer qual dessas metades. Então, a coisa mais importante a aprender é como aprender por conta própria. E a forma como que a gente tem, por exemplo, aí quando a gente estava já puxando para o nosso lado, a forma que a gente tem é lidar com ler livros, fazer curso, mas ler artigos científicos. Porque nos artigos científicos, eles falam tudo como foi o processo, tudo como o que eles fizeram para chegar a determinada conclusão. E dessa forma, você acaba tendo entendimentos melhores e modificando às vezes, alguma prática que você já utiliza. Por exemplo, eu tenho o meu curso de workshop, que é o workshop de regressão moderna, né? Científica e moderna. Por que eu chamei esse nome? Porque eu chamo de método RMC, método regressão moderna e científica. Por que eu criei essa diferenciação? Baseado nos estudos que eu fiz com livros, em cursos, nas modernizações em relação a conceitos do funcionamento do cérebro, em algumas questões relacionadas à análise do comportamento, em relação à psicologia, eu vi, olha, a prática tradicional de regressão não está legal. A gente precisa mudar algumas coisas. E baseado também nos artigos científicos que eu li, relacionados a algumas coisas desse tipo. E aí eu julguei que era melhor mudar a prática da regressão, alguns processos, para que ela ficasse mais eficaz, fosse mais efetiva e também não causasse problemas. Os problemas que Freud detectou, principalmente o de piorar o problema do cliente. E, gente, tem gente que fala que quando a pessoa sai de uma sessão de terapia, de regressão, fala que aí a pessoa sai pior, ela volta na sessão seguinte, aí tem algumas pessoas que falam, não se preocupe, é o seu subconsciente que está trabalhando escondido. Eu sou contra esse conceito, tá? Mas enfim, vamos lá. Não vou entrar tanto em treta hoje não. E aí a gente entrando
nas práticas baseadas em evidências, a gente tem que entender algumas diferenciações, que é a diferença entre o desfecho clínico e a eficácia do tratamento. O que é um tratamento baseado em PBE, que é a eficácia do tratamento? O desfecho clínico é que, assim, vamos supor que o cliente saiu da terapia sem nenhuma fobia. Não tem, você, na sua prática clínica, não tem como você ter certeza do real motivo do porquê que a pessoa melhorou. Você usou técnicas, mesmo sendo técnicas todas respaldadas pela PBE. Você usou técnicas, você seguiu caminhos que você viu que era importante, que ia fazer diferença para a pessoa, e a pessoa, pronto, está tratada da fobia dela. Você não sabe exatamente por que ela melhorou. O ego do terapeuta pode até falar assim, não, foi aquela técnica que eu fiz da PNL, foi aquele processo que eu fiz da TCC, que eu fiz junto com a hipnose, de exposição sistemática progressiva, foi isso, foi aquilo outro. Mas no fim, você não sabe. Por que não tem como você saber? Porque o ambiente em que você fez todas essas práticas não era um ambiente controlado. Não havia como você ter uma comparação. Não havia como você não trabalhar dentro do seu viés. Por isso que a gente diz algumas vezes, quando a gente pega uma pesquisa que não está muito legal, a gente fala, essa pesquisa está enviesada, ela está tendenciosa, ela não está neutra, ela está com viés. E quando a gente fala de prática baseada em evidências, a gente está muito preocupado em retirar o máximo possível de viés. Tá? A eficácia do tratamento é que quando a gente sabe que um tratamento, determinado tratamento, no geral, aí a gente está falando mais de medicamentos, né? Mas em algumas coisas, e até em pesquisa psicológica também, a eficácia do tratamento, a gente sabe que ela é boa quando este processo, essa atividade, esse medicamento, o resultado que você tem é superior estatisticamente, de forma substancial, aos estudos clínicos, superior ao placebo. Então, você fez estudos clínicos baseados em algum direcionamento, e esse processo foi superior ao resultado placebo. Aí você pode dizer que essa prática, ela vale a pena, certo? Isso não quer dizer que processos sem evidências não são eficazes. Porque vai ter milhares de técnicas que a gente usa na hipnose, por exemplo, com terapia com hipnose, e na própria psicologia mesmo, própria técnicas do TCC mesmo, que o TCC tem um monte de estudos científicos em cima, e técnicas enfim, caminhos terapêuticos que não existe evidência nenhuma. O fato de não ter prática baseada em evidência não quer dizer que não é eficaz. A questão apenas mostra que é uma questão de opinião que esse tratamento funciona, mas que ela não foi validada. Para dar um exemplo, mais ou menos, o que é validar, o que é um ambiente de controle, eu botei o nome aqui do James Randi. James Randi, ele era o Padre Quevedo lá dos Estados Unidos. Quem é das antigas lembra do Padre Quevedo? Isso não existe, né? Era o que ele fazia, ele abriu um centro, ele tinha um prédio, em que ele falava assim, se alguém me trouxer alguma coisa extremamente fantástica e me provar que isso não uma montagem, um truque, alguma coisa, eu pago $1 milhão. E aí o que ele fazia? Quando as pessoas iam lá, ele criava critérios científicos de controle de análise. Um exemplo de uma técnica do que ele fez o pessoal, já viu aquele pessoal, como é que chama, gente? Alguém me ajuda. Aquele negócio que o pessoal fica com 2 palitinhos assim, de metal, para procurar água debaixo da terra. Eu esqueci o nome disso. Se alguém me lembrar.
né, ou que usam então talvez um pêndulo, alguma coisa assim. Radiestesia, né? Também não estou falando mal da radiestesia, mas eu estou falando um exemplo de uma coisa que ele fez. As pessoas procuravam radiestesia, né? Procuravam água, eram seguravam duas barrinhas que faziam nesse formato assim, e uma ficava em cima, a parte de cima fica balançando. E aí quando faz assim, é para apontando que nessa área aqui embaixo tem água, né? E aí, o James Randi, o que ele fez? Ele foi num galpão lá da área dele, lá, ele criou um piso mais alto, e embaixo desse piso ele botou aleatoriamente e escondido várias bacias de água, aí, não sei, balde com água. E aí a pessoa, com esse material, ele ia dizendo, aqui tem água, e marcava o X, aqui tem água, marcava o X. E aí ele tinha que ter um resultado estatístico mais positivo do que negativo para ele dizer que este processo radiestésico realmente funcionava, certo? No caso, nesse caso específico desse exemplo, foi comprovado por esse teste de que não funcionava. Mas aí, isso aqui vale como exemplo para entender o que é um ambiente controlado. A pessoa fazer isso na terra, com sol, num ambiente em que a pessoa conhece a região, podem haver questões que poluam essa resposta. Às vezes a pessoa intuitivamente já percebe que nessa área aqui vai ter água embaixo, tudo um exemplo, né? Não é minha área, né? Mas, enfim, às vezes ela já percebe que a terra desse jeito aqui, inconscientemente, aqui vai ter água, a probabilidade vai ter água. Então, botando no ambiente controlado, a gente vai eliminando cada vez mais. Tem a forquilha também, né? Que o pessoal fica com a forquilha também. É, o objetivo de um ambiente controlado é cada vez mais diminuir a presença de um viés, certo? Diminuir até chegar o máximo possível de zero. E daí a gente entra numa coisa que a gente já vai ver alguns nomes que a gente já ouviu em algum lugar. Isso aqui é a classificação das evidências, é a pirâmide das evidências. Quanto mais no topo das evidências, né, dessa pirâmide, a gente fala que tem cada vez mais uma redução do viés, certo? E quando a gente vai trabalhar, quem trabalha baseado na prática, baseado em evidências, vai sempre procurar a melhor classificação possível. Ou seja, uma pessoa, a revisão sistemática, o que está lá no topo, é o também chamado de meta-análise, certo? Também chamado não. Também, às vezes, existe a revisão sistemática meta-análise. Então, a gente já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, existe uma meta-análise falando sobre isso, 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 existe uma meta-análise falando sobre isso, isso, isso. Eu vou chegar lá para explicar o que é meta-análise, tá? Mas, a gente tem essa classificação, e dentro dessas classificações, a gente vai vendo quanto mais acima, mais recomendado é utilizar. Então, vamos supor assim, de maneira geral, é melhor. Aí eu tenho dois artigos, dois materiais em que eu estou lendo. Um é um ensaio clínico randomizado e o outro é uma meta-análise falando sobre um processo terapêutico para depressão, certo? E os dois estão falando de caminhos muito parecidos, só que ambos têm uma metodologia um pouco diferente, tem um processo um pouco diferente e o resultado é diferente. Qual que eu devo considerar? Nesse caso, de maneira bem geral, eu usaria a meta-análise, certo? Ainda tem uma questão em relação a isso, tá? Mas vamos lá. É, aquela opinião daquele doutorzinho
que já atende, que trabalha há 20 anos fazendo a mesma coisa, e que ele tem a conclusão de que determinado processo é realmente eficaz, que realmente funciona, é o que a gente chama de opinião de especialista. É a base da, da pirâmide. Olhando nos critérios da prática baseada em evidências, ela não é considerada uma evidência, não vou dizer séria, vai, uma evidência respeitada. Qual o melhor termo? Vai, não é, também não é respeitar, não quer dizer que ele vai desrespeitar o especialista, né? Mas é uma a se considerar de maneira muito profunda, certo? Ah, aquele cara que inventou um medicamento e aí dá e funciona para algumas pessoas, e aí ele fala que funciona para todo mundo, né? O que acontece? Na verdade, essa é, às vezes, a centelha que pode vir a estimular subir as escalas em relação ao processo de classificação de evidência. Baseado naquele lá, naquele tiozinho lá, naquele doutorzinho lá que inventou um remédio que as pessoas estavam melhorando, né? Nem todo mundo melhorava, mas tinha alguns que melhoravam. Aí vamos lá, vamos fazer estudo de caso. Aí vai lá, pegava vários estudos de caso, olhava os casos, começa a criar alguma consistência em cima do que está acontecendo em cima disso. Vamos pegar casos controle, casos que tenham um critério maior em cima disso. Estudo de corte é onde que vai fazer os processos. E aí começa a fazer os ensaios clínicos randomizados, onde tem um nível de controle maior. E aí eu vou mostrar aqui alguns critérios que são utilizados nisso. E a revisão sistemática, ela o que que é? É pegar vários documentos, vários artigos, e fazer, é como se fosse assim, um estudo em cima dos artigos que já foram realizados sobre determinado assunto. E a partir daí chegar a determinadas conclusões estatísticas. É como se fosse um reforço do que foi visto até então, certo? E aí, dentro dessas classificações, se a gente estava olhando estudo de caso e opinião de especialista, os resultados ainda não são tão recomendáveis, aí está na classificação C, resultado contraindica a intervenção, ou seja, o resultado dessas atividades ainda não são bem indicados para você aplicar. Quando a gente está falando de estudo de corte, caso controle, o resultado ainda não foi muito conclusivo, a gente ainda não bateu o martelo, não é o suficiente para a gente confirmar uma hipótese. Abaixo disso ainda era hipótese. E quando está em ensaios clínicos e randomizados e revisão sistemática, aí a gente já recomenda a intervenção, certo? Só que aquela coisa, deixa eu pegar aqui o próximo slide. Assim, mais uma coisa, mais uma coisa interessante. Alguns caras aí que estavam estudando muito sobre essa questão da pirâmide de evidências, hoje tem essa nova pirâmide da evidência. O que acontece? Quando isso foi definido, foi mais para meados do século de 1900, né? Quando começou a ter essas definições, começou a ter definições dos processos, de quais os caminhos, de quais os critérios, de quais os controles, começou a surgir vários documentos. E o que que acontece? Os documentos não necessariamente também, às vezes, pode ter um teste controlado, randomizado, que está de baixíssima qualidade, que não é legal. E aí os estudos de controle estão mais confiáveis do que o randomizado. Por que eu digo que a gente tem que olhar isso aí? Porque a gente sempre tem que escolher qual a evidência mais que está num nível mais alto, vamos dizer assim. Eu não sei, vocês veem meu mouse aqui? Me responde aqui se vocês veem meu mouse, por favor. Estou mexendo aqui de um lado para o outro aqui. Ah, tá. O Hugo disse que sim. Então, ó. Então, às vezes, tem um estudo de controle aqui que
a qualidade o método utilizado, o processo utilizado está muito mais confiável do que um outro teste sobre uma mesma temática num teste de controle randomizado. Estou gaguejando toda vez que eu vou falar randomizado. Né? Um teste de controle randomizado. Nessa história, qual o documento que eu vou usar? O de controle, o estudo de controle. A gente sempre, quem trabalha na prática baseada em evidências, sempre vai trabalhar com a melhor evidência. Certo? E aí os caras estudando essa pirâmide, estudando esses critérios, eles viram que no final elas não são linhas retas como está aqui, nessa primeira pirâmide. Olhando essa segunda pirâmide, que são ondinhas, o que acontece? Às vezes, o estudo de controle, ele está superior ao randomizado. Às vezes o randomizado está pior. E às vezes, por exemplo, estudo de caso está superior ao estudo de controle. Por isso que eles fizeram essas ondinhas. E agora o que acontece? O que é a revisão sistemática? A revisão sistemática, que está no topo da pirâmide, o que ela é? Não é juntar vários documentos e daí dar um resultado estatístico. Se a gente pegar vários documentos, e é claro que tem, nesses documentos eles pegam assim, começam assim com 300 documentos e depois vão para chegam até a ficar a 20 documentos, porque eles vão filtrando os critérios, vão ajustando os critérios para até chegar num documento, num grupo de documentos únicos. O que acontece? Vamos supor que o cara pegou 300 documentos, resumiu para os 20 lá diante dos filtros que eles fizeram, e esses 20 são testes de controle randomizado de baixa qualidade. A meta-análise que foi feita posteriormente, ela vai mostrar o quê? Vai mostrar os problemas que tinham naquilo lá? Não, porque é um documento estatístico. Ela, na verdade, hoje mudou. Se vocês olharem aqui, ó, pegaram esse topo e botaram para cá, como se fosse o quê? Na verdade, a meta-análise, uma revisão sistemática, é uma lupa dos documentos que ela usou. Então, também a gente não pode necessariamente dizer que uma meta-análise é uma batida de martelo, porque se a meta-análise foi feita de origens ruins, ela só vai ser uma lupa da origem ruim. Isso também aumenta a preocupação em você, assim, se você quer ler documentos, artigos científicos, você entender como ler estes artigos, como é importante você saber ler e entender, não é só ler a conclusão, não. Você tem que entender o processo que foi feito, entender os critérios de análise de qualidade desse documento. Para depois você não sair fazendo práticas ruins ou fazendo afirmações que já foram refutadas ou informações que são baseadas num documento completamente enviesado, que nem aquele documento que eu falei de 1970, que falava, terapia com hipnose demora um mês, TCC demora 6 meses e psicanálise demora 2 anos. Completamente enviesado. Se você ler o documento inteiro, você vai ver que ele é completamente enviesado para puxar a sardinha para hipnose. E não é assim, né? E aí, entra também um outro segmento, né? Aí existem os segmentos, fisioterapia baseada em evidências, medicina baseada em evidências, como eu falei, que são várias áreas, até arquitetura baseada em evidências, a psicologia baseada em evidências, a integração do conhecimento, vou ler aqui, ó, a integração do conhecimento adquirido através de pesquisas empíricas, realizadas com base em critérios rigorosos de execução, controle de variáveis e análise de resultados. A partir desses raciocínios, as decisões tomadas pelos profissionais em sua prática psicoterápica clínica são guiadas por esse conhecimento, a fim de garantir os melhores resultados do paciente. O que acontece na psicoterapia? Na psicoterapia, a gente tem uma dificuldade muito grande também, porque assim, a gente não consegue, aliás, uma boa terapia não dá para ser só
faz a técnica A, espera o resultado B, depois você aplica a técnica C, espera o resultado D, porque a mente humana, as pessoas não funcionam só assim. A questão é que a gente também tem que botar dentro da prática baseada em evidências a subjetividade, a individualidade. Isso dificulta muito alguns estudos da psicologia. E aí que tá, na psicologia, que eu estava falando, na psicologia, a evidência científica não exclui de tudo as incertezas, porque as pessoas podem sofrer influências de muitas variáveis, que nem sempre é possível ou está sendo considerado a priori numa pesquisa. Por exemplo, característica do terapeuta, quanto tempo ele está formado, a experiência dele, quais as especializações que ele teve, quais as supervisões que ele teve, qual a linha terapêutica que ele se identifica mais, como ele lida com o cliente, se ele consegue criar um vínculo terapêutico melhor do que outro. A gente sabe que a conexão, o rapport, que a gente chama no mundo da hipnose, no mundo da PNL, o rapport, ele vai acontecer de uma maneira diferente com cada pessoa e com cada terapeuta, né? Então, isso também, por isso que a prática baseada em evidências na psicologia também não exclui incerteza. E também as características do paciente, as comorbidades. Uma comorbidade muda todo um caminho terapêutico que você tem que dar, tanto as orgânicas quanto psíquicas, o nível socioeconômico dela, o entendimento que ela tem do que você está falando, de como, da comunicação dela mesma, a própria motivação que o cliente tem em tratar, certo? E aí, diante dessas dificuldades todas, né, qual é o caminho que a gente pode ter para a gente começar a reconhecer? Eu estou dando uma base para vocês, tá? Qual o caminho que a gente pode começar a conhecer como reconhecer um bom artigo? A revista é reconhecida, que está publicando, o local que está publicando esse artigo é reconhecido? Então tem aquela coisa assim, foi publicado na revista tal. Aí fala, opa, foi nessa revista. Por quê? Porque tem muitos revisores, tem muitas pessoas muito criteriosas para dizer, este artigo ele tem credibilidade o suficiente para ser publicado aqui. Agora, o fato de ser publicado numa revista científica, tem que ver qual é a revista. O quanto que essa revista é séria, porque tem revistas que elas recebem simplesmente pagamentos para que seja publicado. Eu vou pagar aqui para você publicar meu artigo aí na sua revista. E a revista não tem critério algum e simplesmente põe. O governo, os governos, eles pagam também muito para publicar artigos científicos das pesquisas feitas por eles em revistas. É comum eles pagarem, por quê? Para que a revista vai trazer maior visibilidade sobre alguma coisa que foi descoberta, alguma coisa que foi constatada, que é de interesse do governo. Agora, mesmo pagando, por exemplo, tem revistas mesmo muito sérias, às vezes você tem que pagar para publicar lá. Mas aí você paga, ela analisa e assim, até publicar, às vezes demora um tempo, tá? Outra coisa, o autor é conhecido, já tem muitas pesquisas, ele é conhecido como o quê? Ele é conhecido e reconhecido, certo? A publicação está em revista que é indexada, a taxa de aceite da revista, qual é? Taxa de aceite, o que é? Eu recebo 100, a cada 100 artigos que eu recebo, quantos eu aceito para publicar? Para entender se ela não é bagunçada ou se ela é criteriosa. E outra coisa é a metodologia de trabalho. Metodologia de trabalho que está dentro do artigo. Todo artigo tem aquele monte de coisa escrito que é dizendo assim, nós usamos tal método que foi assim, assado, usamos tais critérios, tais atividades, fizemos deste jeito para chegar a esta conclusão. Então você também tem que entender de metodologia para você entender, conseguir interpretar o artigo, certo? Para você entender um pouquinho sobre a qualidade metodológica em ensaios clínicos, eu peguei isso aqui lá da internet, né? Assim, no ensaio clínico teve aleatorização de grupos,
teve número de sujeitos em cada grupo, teve homogeneidade entre grupos na baseline, teve cegamento, aquele duplo cego, triplo cego. Hipnose, por exemplo. Hipnose não dá para ter duplo cego. Como é que por exemplo, a gente fazer uma terapia com e sem hipnose, como é que o terapeuta não vai saber se ele vai usar ou não a hipnose, né? Então não dá para ter duplo cego. Mas aí o cliente pode não saber que está sendo hipnotizado. Os avaliadores têm que ser cegos, né? Tem diferença estatisticamente significante entre os grupos, análise por intenção de tratar, enfim. Esses aqui são alguns critérios. E existe uma lista, existe alguns documentos que você encontra até nos próprios sites, tipo o PubMed, que falam sobre que publicam artigos científicos, quais são os critérios que eles dão. Aqui tem um exemplo. Opa, cadê? Apaguei o slide, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu tinha um exemplo do Pedro, PED, RO, que, assim, todos os documentos tinham notas que iam de 0 a 10. E aí o que a gente pode achar interessante é a partir do 7. A partir do 7 a gente já vê, assim, não, esse aí tem um critério científico, usou uma metodologia científica séria. Então, nesses publicadores de artigos também, eles têm essas questões. Às vezes, quando é só um lugar que tem uma indexação de vários artigos, eles também têm a pontuação que eles dão. E quando tem a pontuação, esse é um jeito fácil de você achar um documento e você já saber que tem qualidade sem entender tanto sobre metodologia de prática baseada em evidências, tá? E aí, a gente sempre, aqui eu falei uma coisa que eu falei para vocês, a gente sempre tem que escolher a melhor evidência disponível. E para a gente saber qual é a melhor evidência disponível, existem duas questões. Uma delas é a questão da qualidade, se o documento que está lá na hierarquia da pirâmide, ela está com uma qualidade boa, e a outra também depende da pergunta que você está fazendo. Qual a pergunta que você está fazendo? Por exemplo, a hipnose com sugestão de relaxamento modula as áreas do sistema nervoso central relacionadas às experiências de relaxamento, por exemplo, a estimulação do parasimpático, né? Aí basta um estudo de mecanismo. Um estudo de meta-análise tem uma amplitude de estudos desnecessária para você chegar a essa conclusão, certo? Outro exemplo, a hipnose com técnica de relaxamento progressivo é superior à hipnose não verbal para questões relacionadas ao transtorno da ansiedade generalizada? Aí a gente já está pegando o quê? A gente está pegando dois métodos, duas atividades clínicas, e a gente está comparando elas, e a gente está comparando em relação ao resultado. Então, um ensaio clínico controlado aleatório, né, o randomizado, ensaio clínico de controle aleatório, randomizado, né, ou randomizado, ele já traz uma alta qualidade de informação em relação a esse tipo de coisa, certo? É claro que se tiver uma meta-análise em cima disso, vai ser bem legal, mas é difícil ter uma meta-análise, alguém conseguir tantas pesquisas de ensaio clínico randomizado desse tipo, né? Mas é um exemplo, tá? E a revisão sistemática com meta-análise, por exemplo, a hipnose é eficaz no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Então ela vai pegar a hipnose não verbal, vai pegar uma técnica de relaxamento progressivo, vai pegar uma técnica dessa, uma técnica daquela, vai pegar vários processos. E aí, baseado em estatísticas, ele vai chegar a uma visão geral. Certo? Para você saber mais sobre prática baseada em evidências, é um campo enorme, é uma coisa, para você, você pode se dizer assim, eu sou uma pessoa preocupada com a prática baseada em evidências, e aí você procura sempre trabalhar em cima disso. Mas você dizer que você é um profissional que trabalha baseado nas práticas baseadas em evidências, você realmente tem que estudar bastante para entender
como ler um artigo científico, como realmente atuar dentro disso aí. É um mundo grande, tá? Não é uma coisa pequena, não. Então, mas você ter esse respaldo, você ter essa consideração, já é uma grande coisa, tá? Então, para você saber mais, é interessante você olhar a metodologia que o estudo, de um estudo, qual foi a metodologia que foi aplicada, todo o material que você lê, tem uma análise crítica em cima disso, né? Não olhar só o resumo, olhar só o resumo não é uma questão conclusiva, não é o fato de ser artigo quer dizer que o negócio é bom, né? Então você tem que olhar o método para você entender se essa conclusão foi legal. É, analisar a hierarquia da evidência, aquela questão para você, né, em qual parte da pirâmide que ela está, saber manejar as principais bases de dados, né, a gente vê muito na PubMed, mas também tem a Medline, tem a Pedro Database, a Cochrane. A Pedro Database é mais para fisioterapia, por exemplo. A Cochrane é bem legal, tá? E livros relacionados à prática baseada em evidências. E eu vi alguns cursos de algumas referências que são interessantes. No Coursera, você pode fazer o curso gratuito. E se você quiser o certificado, também é baratinho. E aí tem esse da Universidade Estadual de Campinas, que é bem legal. Léo Costa, ele está com curso online agora, né? E o Luiz Correia, tá? São cursos online, são referências, caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouco mais sobre a prática baseada em evidências. Você não precisa virar um nerd estudioso da prática baseada em evidências, mas de repente você entender bem sobre isso vai lhe ajudar a evoluir. Se você é uma pessoa apaixonada, como eu, a estar o tempo todo estudando, né? E querendo evoluir, querendo ser cada vez mais eficaz na sua clínica, né? A gente é legal a gente saber onde procurar, como procurar, a frequência de procura e como ter uma análise crítica cada vez maior, enfim, é bem isso aí, tá? Então, prática baseada em evidências, para mim, eu adoro, mas também a gente tem que entender sobre isso, tá? E a prática baseada em evidências e a hipnose? Quais são os complicadores que tem em cima disso? O que dificulta demais os estudos da hipnose? Aí por isso que eu falei aquele comecinho lá da, da hipnose de estado, da teoria de estado e da teoria de não estado. Porque quando a gente está falando de um estudo, o que é chamado de hipnose nesse estudo? É uma alucinação? É um transe? É amnésia? É alteração de personalidade? É persuasão? É um comportamento? É o fenômeno hipnótico que ela está passando? É o, é o estado que ela está? É a estimulação na área X do cérebro? Que hipnose que ela está falando? Porque a gente tem várias hipnoses. Qual foi o processo, o procedimento que foi usado para botar a pessoa em hipnose? Porque comparar um artigo A com um artigo B, é muito difícil a gente ter uma meta-análise com hipnose quando a gente está falando de teoria de não estado. Porque qual foi o procedimento que foi usado no A e no B? Isso muda tudo, tá? Como é que a gente pode medir a interferência do contato do hipnotizador com o hipnotizado durante o processo? Porque a gente tem que diminuir cada vez mais o viés e a gente tem que diminuir, a gente tem que estar num ambiente cada vez mais de controle, ou seja, de controle cada vez mais neutro. E aí como é que a gente pode medir isso aí? Como? É muito difícil, é praticamente impossível. E como é que a gente pode fazer um teste cego e administrar uma hipnose placebo? Sendo que a própria hipnose pode ser o placebo, né? Então, esses são os desafios quando a gente está falando de artigos científicos com hipnose, são os desafios que os pesquisadores passam e também por isso que a gente vê muitos artigos científicos que são lixo. E também ajuda naquela história que eu estava falando do preconceito que a gente vê de algumas pessoas, na área da psicologia, que fogem da hipnose como o diabo foge da cruz. Porque existem estudos que realmente são lixo, porque não conseguiu lidar com essas dificuldades.
ou não soube ou não quis realmente fazer um documento totalmente enviesado. Mas sim, existem documentos legais em relação a conectados à prática baseada em evidências com o uso da hipnose, tá? E aí, eu vou falar alguns exemplos de alguns artigos, tá? Que fala sobre a hipnose, e daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá? Eu vou pegar uns exemplos desses artigos. São artigos que realmente foram bem legais e foram bem sérios. E uma coisa que é um critério que é bem interessante, geralmente a gente procura utilizar artigos científicos com o máximo de idade de 10 anos e recomendando a idade de 5 anos. Então, assim, o ideal é até 5 anos, aceitável até 10, e na falta disso, é o que tiver, certo? É o que tiver, às vezes os estudos param, né? Às vezes os estudos não continuam. Então, tem um documento aqui de 15 anos atrás. É o que temos para hoje, né? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo de uma meta-análise. Vale dizer, todo mundo que está no grupo do Telegram, que o link para entrar, para quem estiver vendo no YouTube ou lá no curso, vai tá, vai ter acesso, entra no grupo, ou quem estiver fazendo o curso, vai estar o arquivo lá compactado, tem 26 arquivos, artigos científicos dos últimos 10 anos, bem interessantes, sobre hipnose, e também tem um livro de como ler artigos científicos. Um livro fácil, simples e curto. Tá? Então já dá uma boa visão. E vai ter essa apresentação junto. Então é um presentinho aí que eu dou para os membros do grupo e para os meus alunos, tá? Essa aqui é uma meta-análise que evidencia a eficácia em cliente cirúrgico, na questão da recuperação, na questão da utilização de medicamentos, na questão de dor, que mostra que houve melhora. Ó, o documento de 2013. Vocês estão vendo que todo documento vou botar aqui, eu estou dando aqui exemplo, eu estou botando a data, tá, dele. Esse aqui já é um documento que tem mais de 10 anos, é de 1995, mas por que eu peguei ele? Porque ele foi feito por Ivan Kirsch. Ivan Kirsch tem sido um dos maiores pesquisadores sobre hipnose, tem os melhores artigos que eu gosto para a minha área de terapia psicológica, que tem uns artigos bem interessantes, bem legais, com estudos bem criteriosos, bem respeitados até hoje, certo? Sobre a utilização da hipnose na terapia e também sobre a parte de placebo. E ele foi um dos caras que tem até meio controverso em algumas coisas, assim, que, por exemplo, fala que a cirurgia é é o último placebo, porque ele constatou que algumas cirurgias, por exemplo, de coluna, o resultado de diminuição de dor, por exemplo, era nada mais era do que um efeito placebo. Enfim, tem discussão. E também ele questiona, por exemplo, outra coisa que ele é polêmico, ele questiona os estudos da eficácia do uso de antidepressivo para depressão e até para ansiedade também. Ele questiona a eficácia baseado em meta-análise. Bem legal, tá? Nesse estudo aqui, ele mostrou, a gente consegue ver aqui no gráfico, nessa linha aqui com as bolinhas, foi a pessoa que fez o tratamento de TCC para perda de peso, certo? Isso aqui foi TCC sem hipnose e com as bolinhas pretas aqui, essa linha de baixo, com hipnose. O que a gente vê nesse gráfico é que o pessoal que fez sem TCC, sem hipnose, só TCC pura, eles tiveram uma perda menor de peso, perderam menos peso, e com o tempo vocês veem que o gráfico aqui começa a ter uma ascendência, ou seja, começa a ver
que a pessoa começou a ter reganho de peso. E com a utilização da hipnose TCC com hipnose, as pessoas perderam mais peso de maneira substancial, né? E se manteve, essa perda de peso se manteve por mais tempo, tá? Isso é um estudo bem legal aí, né? Aqui já tem um documento de 2020, que é uma revisão sistemática, não é uma meta-análise, é só uma revisão sistemática, que viu que acompanhando o processo de gravidez da mulher, viu que a gestação teve bem menos incômodos, então menos enjoo, menos dores, menos aqueles sintomas que incomodam a mulher, né? Então teve uma diminuição dos incômodos, teve um parto muito mais tranquilo, com menos ansiedade, com menos dor, e assim, quando a gente está falando menos dor, a gente está falando de um dado de média. Então teve mulheres que não sentiram dor e teve mulheres que sentiram muita dor. Na média, teve casos que diminuiu bastante, o que foi suportável, enfim, né? E também o pós-parto, a recuperação foi muito mais rápida, inclusive nas questões relacionadas à cicatrização, certo? De cesárea, esse tipo de coisa. Então, esse documento é bem atual e bem interessante, tá? E é um documento de alta qualidade. Mais uma revisão sistemática no câncer de mama avançado. É claro que a hipnose não vai retirar tumor, é claro que a hipnose não vai fazer a pessoa não ter mais câncer, né? Mas uma terapia que foi feita mostrou que em câncer de mamas avançados, deixou as pessoas durante o tratamento delas com menos náuseas, menos dores, menos ansiedades e com menos demanda de medicamento. Tá? É um documento de 2018, é atual também. Uma meta-análise de 2019 que mostra a utilização da hipnose com TCC. Constatou-se que houve uma 74% mais eficiente e 84% de resultados mais duradouros, ou seja, no período da pesquisa que eles consideraram lá, que agora não lembro, se não me engano, 2 anos depois da finalização, eles fizeram um acompanhamento dessas pessoas, se não me engano, são 2 anos, e aí eles viram quem não teve o retorno dos sintomas e teve um resultado 74% melhor do que sem hipnose e 84% mais duradouro do que sem hipnose, certo? Documento de 2019. E acabou o que eu queria demonstrar para vocês. Nos documentos, nos artigos científicos, deixa eu parar aqui. Nos artigos científicos que eu peguei para vocês, eu peguei alguns exemplos que tinha hipnose que estava conectada à teoria de não-estado e tinha hipnose que estava conectada à teoria de estado. E se a gente analisar bem cada caso lá, se vocês lerem esses artigos a fundo, vocês vão ver que em cada artigo foi utilizada uma metodologia, um processo de hipnose diferente um do outro. Foram usadas técnicas diferentes e foram usados entendimentos, nesses exemplos que eu peguei para vocês, foram usados entendimentos em relação à hipnose diferentes. Por isso que é tão difícil a gente afirmar que determinado documento que fala que a hipnose, por exemplo, não funciona em determinado processo terapêutico, porque às vezes ele está usando uma hipnose que realmente não funcionaria. Ou então ele está usando, ou então ele escolheram a metodologia que realmente não funcionaria. Tem até um caso de uma psicóloga, não vou citar nome aqui não, né, que vai ficar público, não quero treta com ninguém, que ela pegou um artigo científico que mostrava que a hipnose não fazia diferença nenhuma num processo terapêutico, se não me engano, que para depressão, que não fazia diferença para nenhuma. E o engraçado que as críticas que ela fez foi em relação à qualidade do documento. Ela disse que o artigo científico estava de baixíssima qualidade, deu para ver que ela sabe ler artigo científico, ela entende prática baseada em evidências, e aí ela viu que o artigo era de má qualidade, e realmente era. Ela justificou que o artigo
era de má qualidade porque não mostrava corretamente a metodologia, e aí já era um erro dela, porque o artigo, nesse ponto, ele era muito bom, ele mostrou todos os processos, todos os métodos metodológicos, né? E ela pegou um documento em que ela viu que era ruim, ela justificou errado porque que ele era ruim, e concordou com a conclusão que dizia que a hipnose não fazia diferença. Né? Então, a gente vive nesse mundo que tem esses preconceitos em relação à, à hipnose, à utilização da hipnose no mundo terapêutico. Bom, vamos dizer assim, formalmente, agora eu vou fechar o vídeo, eu vou concluir aqui. Eu agradeço aos meus alunos que fazem parte do meu curso por estarem vendo essa aula, espero que ela tenha sido útil e interessante para vocês. Vocês sabem quais são seus canais de perguntas e vocês sabem que eu respondo sempre que vocês precisarem. E ao pessoal do YouTube, eu acho que eu juntei um material bem interessante aqui. É legal vocês entrarem no grupo do Telegram para pegar até os documentos, que eu vou botar só lá, porque é um documento bem grande, né? Os documentos, é interessante entrar, e até para participar dos nossos encontros. E acho que dar o like e se inscrever no canal depois de uma aulona dessa, eu acho que vale a pena, né? Porque eu acho que eu não vou mandar conteúdos ruins para vocês aqui. Sempre que vocês entrarem aqui, vai ser sempre aula. E agora, o pessoal que está aqui no grupo, ao vivo, não saiam, que a gente vai papear aqui mais um pouquinho, tá bom? Então, gente, vou parar a gravação, agradeço a presença de todos, aos meus alunos e ao pessoal aqui do YouTube.